pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thaisa, sou professora do Instituto Genoma e darei continuidade às nossas aulas de saúde mental. E vamos iniciar agora, a nossa unidade 2. Na unidade 2, vamos falar sobre a reforma psiquiátrica e a Política Nacional de Saúde Mental. A Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, ela foi instituída graças à nossa reforma psiquiátrica, que foi um movimento que começou, na França, começou na Itália, passou por outros países, como na América do Norte, até chegar no Brasil. Esse movimento da reforma psiquiátrica começou nos meados da década de 60 e 70. Certo? Mas para nós aqui no Brasil, o marco importante da reforma psiquiátrica é antes do SUS e após o SUS. Então, antes do SUS, como que ocorria? Como que era tratado, os nossos pacientes que tinham transtornos mentais? A maioria ficava em condições, em situação de rua. Por quê? Porque como no meio urbano, muito hostilizado e tudo mais, a família não tinha paciência de cuidar e não entendia. E tinha aquelas denominações que eu falei na nossa unidade 1, esse paciente, ele ficava o quê? Em situação de rua. E aí começou-se, a observar que necessitava daqueles cuidados, porque aquele indivíduo que estava na rua, aquele paciente, ele acabava oferecendo o quê? Riscos para os demais que estavam ali em convívio, para a população. Então, começou os primeiros hospitais psiquiátricos, os primeiros manicômios, certo? E geralmente esses manicômios, eles ficavam em regiões mais afastadas, do meio urbano. E aí eu vou mostrar para vocês agora, nesse momento, uma imagem para vocês verem como que era o quê? Dentro do hospital psiquiátrico, Os pacientes, então, ficavam aglomerados, tanto no pátio quanto nos quartos, não tinha condições de higiene, não tinha leito, para todo mundo, de forma privativa. Questão da infraestrutura dessas unidades eram péssimas, as medicações eram distribuídas sem critério. O tratamento que era ofertado para esses pacientes, então, dependia muito também de como que era o comportamento. Se esse paciente, o comportamento dele fosse mais agressivo, ele tivesse um surto psicótico, ele estivesse em sofrimento, mental, que a gente chama, o que era feito? Era administrado, as medicações de forma irregular, e um desses tratamentos, dessas medicações, era a insulina. Então, administrava a insulina de forma que o paciente ele tinha um quadro de hipoglicemia, e aí fazia com que o quê? Esse paciente evoluísse até para coma. Como ele ficava nesse estado, tinha a percepção que a medicação, a insulina, fazia melhora no paciente, mas ao contrário. Tínhamos também medidas, mais drásticas, como a eletroconvulsoterapia, que é um choque que era administrado na região da cabeça. Esse choque ainda é administrado nos dias de hoje, mas tem todos os cuidados legais. Esses cuidados, administrado anestésico, tem uma equipe que acompanha o médico, anestésio, o técnico de enfermagem, juntamente com o enfermeiro. Então, hoje em dia, é acompanhado, é feito de forma correta, mas anteriormente não. E havia também um tratamento que era a lobotomia. A lobotomia fazia, a retirada de uma parte do cérebro. E aí fazia com que esse paciente permanecesse em estado vegetativo. Esses hospitais também, é válido lembrar que a maioria, o perfil dos pacientes que iam para esses manicômios era o quê? Não tinha um filtro para poder encaminhar esses pacientes para o manicômio. Então, o que acontecia? Às vezes, por exemplo, eu, Thaisa, convivendo igual, por exemplo, vamos supor, o meu marido. E o meu marido, ele tinha uma condição financeira muito boa. E eu queria dominar essa condição financeira dele. Eu pegava e mandava meu marido o quê? Para o manicômio, acontecia, por exemplo, da filha ter um filho fora do casamento. O pai fazia o quê? Mandava a filha para o manicômio. Então, se a gente fosse filtrar aquele quantitativo de pacientes que está lá no hospital psiquiátrico, na época, nessa época, 30% realmente estava internado porque necessitava, tinha algum tipo de transtorno, e os demais realmente era por luxo.
E não tinha divisão, os hospitais psiquiátricos, não tinha essa divisão de que o hospital psiquiátrico tem o de luxo e tem o de pobre. Todos eram o mesmo padrão. Então, devido a essas condições que eu citei para vocês anteriormente, os profissionais que trabalhavam nesses hospitais psiquiátricos, nesses manicômios, começaram a fazer movimentações com o objetivo que esses pacientes fossem tratados de forma mais humana. Sendo assim, começou, né, o movimento da reforma psiquiátrica. Professora, mas por que é reforma, não é revolução? Revolução, a gente faz uso de força bruta, certo? Para conquistar algo. E reforma, não. A gente vai tentar mudar e adaptar algumas coisas para melhor, fazer com que se torne melhor, se torne bem. Então, aqui no Brasil, esse movimento da reforma começou na década de 60 e 70, pelos trabalhadores, certo? Alguns pacientes eram tratados pela Santa Casa de Misericórdia, que era que prestava, né, antes do SUS, antes da gente ter o SUS, que prestava atendimento em saúde para a população que não tinha condições, não tinha recursos de arcar com a saúde, já que a saúde era somente para aqueles que contribuíam com o sistema previdenciário, no caso, os trabalhadores. Graças à 8ª Conferência de Saúde, vamos recapitular um pouco, né, a aula de saúde coletiva, graças à 8ª Conferência de Saúde, que teve os movimentos populares e a decisão, né, do SUS, de implantar o SUS, surgiu também a Política Nacional de Saúde Mental. Então, com o nascimento do SUS, veio a Política Nacional de Saúde Mental. E qual que é o objetivo da Política Nacional de Saúde Mental? A Política Nacional de Saúde Mental, ela vem com o objetivo de fazer com que esse indivíduo seja tratado de forma no biopsicossocial, esse paciente nosso, né, da saúde mental, fazer com que ele seja reinserido novamente na sociedade, tenha um convívio harmonioso com a sociedade, seja ativo e produtivo. E para isso, a Política Nacional de Saúde Mental, ela propõe leis, propõe programas, regras a serem seguidas, né, por nós, todos nós aqui do Brasil, para se prestar e fazer o atendimento em saúde mental. E na nossa próxima unidade, eu estarei falando para vocês sobre esses programas, né, que a Política Nacional de Saúde Mental traz para nós. Pessoal, então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre a reforma psiquiátrica, a Política Nacional de Saúde Mental, era isso e até a próxima.